Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar o valor que as pessoas dão a Jesus Cristo, aquilo que ele nos ensinou, e as diferenças da sociedade de hoje e daquela época em relação ao que Cristo nos ensinou. Nós sabemos muito bem que o objetivo de Cristo sempre foi ensinar o bem, o amor, a justiça, a prática de coisas que nos fazem sentir melhores, que nos fazem buscar a paz interior. É claro que temos que compreender que nós temos dois planos para atendermos, que é o plano da carne e o plano espiritual. O plano espiritual é mais direcionado exatamente aos cuidados interiores, às práticas de amor que nós temos com os nossos irmãos. E o plano terrestre são as práticas no exercício da prática de ir ao campo e fazer a benfeitoria aos seus irmãos, que é ações de poder ajudar e fazer de boa vontade, fazer de coração. Porém, muitas pessoas, tanto na época de Cristo quanto nos tempos de hoje, não veem com bons olhos a doutrina de Cristo. É claro que vivemos também a questão da hipocrisia, que são aqueles que dizem que é bonita a filosofia e os ensinamentos de Cristo, porém não praticam. Apenas dizem que é bonita, mas não praticam. E ainda alguns que até pregam a palavra de Deus, levam a palavra de Deus, mas não assumem e nem vivem para a sua vida, mas querem que as pessoas façam com elas a prática do amor de Cristo. Por isso, o ensinamento da nossa leitura de hoje é direcionado exatamente a compreendermos esses dois termos: a prática e a não prática com os nossos irmãos daquilo que Cristo nos ensinou. Quem pratica aquilo que Cristo nos ensinou irá naturalmente receber as recompensas de Deus, e a nossa leitura nos mostra muito bem isso, que Deus estará junto com ele, que fará parte da vida dessa pessoa, tanto que receberá todas as graças necessárias para a sua vida se ele estiver andando junto com os valores que Cristo nos ensinou. Mas aquele que não anda junto com os valores, que não querem viver aquilo que Cristo nos ensinou, infelizmente não colherão bons frutos disso, colherão frutos do pecado, mesmo para os hipócritas que pregam o amor de Deus, mas não praticam. E pior, alguns querem que pratiquem com eles, mas eles são tão hipócritas que não querem praticar com seus irmãos. Nós podemos ver isso muito bem, às vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de pessoas que exigem da gente aquilo que elas não são capazes de fazer. Um exemplo é relacionamentos. A pessoa exige do outro fidelidade no relacionamento. Cobra que o seu parceiro não o traia, não mantenha relações com outras pessoas. Porém, ele às vezes é uma pessoa mundana, que fica com várias pessoas, mantém relações com várias pessoas. Sendo assim um hipócrita, exige do outro aquilo que ele não pratica. E pessoas assim, quando são descobertas no seu pecado, acabam sofrendo as consequências. E sabemos muito bem que as consequências às vezes é perder um relacionamento, ser punido por se comportar dessa maneira. A gente sabe que as punições que a gente sofre em consequência do pecado sempre são ruins. Trazem tristeza, amargura e fora a vergonha que nós passamos por sermos descobertos por estar transgredindo regras. Então, nossa primeira leitura vem exatamente a nos convidar sempre a mantermos retos na palavra de Deus, para não passarmos vergonha na hora que formos dar conta das nossas ações para Cristo. Quer dar conta das suas ações para Cristo? Que seja ações corretas, ações do bem, práticas voltadas aos mandamentos de Deus. Se você não fizer isso, não adianta fingir, não adianta chorar, ranger os dentes, porque infelizmente
você não alcançará o reino dos céus. No mais, vamos dar uma passada agora no nosso salmo responsorial de hoje. Nosso salmo responsorial de hoje vem nos trazer o seguinte refrão: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. É claro que esse é um sonho de Deus, um desejo de Deus que todos nós possamos transbordar de amor. E quando a gente fala transbordar, nós podemos citar um exemplo de um copo de água. Quando a gente pode medir a quantidade de amor que há dentro de nós. Tem pessoas que são copos vazios, que não tem amor nenhum dentro deles. E quando a gente sabe muito bem que quando se quebra um copo vazio, infelizmente, não havendo nada por dentro para ser resgatado, terá apenas encontrado a perdição, será lançado e jogado no fogo do inferno, porque só há o copo, não há nada a se resgatar de dentro do copo. E há pessoas que há meio termos, há pessoas que há um pouco de água, às vezes há um pouco de líquido dentro desse copo. São pessoas que tentam seguir os caminhos de Deus, percorrer o caminho mais certo possível e em algumas situações a gente sabe que após a sua morte há como resgatar alguma coisa e por isso existe o purgatório, que nos dá essa oportunidade de podermos ser salvos mesmo sendo pecadores. Porque Deus vê a nossa busca de conversão, mas há algumas questões que às vezes nós não temos conhecimento e que Deus irá nos orientar através do purgatório. Outra situação são pessoas que são cheias, copos cheios, mas que não transbordam. Esses copos cheios são pessoas que cumprem certos mandamentos de Deus. É o que Cristo nos disse que fazer, no mínimo, cumprir o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Quem anda e caminha retamente nesses caminhos são copos cheios, mas existem aqueles que transbordam, que são aqueles que buscam a comunhão mais próxima com Deus, que buscam a conexão com o Espírito Santo. E essas pessoas é que Deus espera que o mundo transborde de pessoas assim, que tenham Cristo como amigo, que tenham Cristo como Filho de Deus, que tenham contato com Ele de tal forma que possam conversar com Ele todos os dias. É a esse amor e essa amizade que Deus nos convida. É claro que muitos procuram a Deus somente na hora da necessidade, somente quando precisam. E Deus espera que todos nós o procuremos pelo amor que nós sentimos a Ele. Assim como nós às vezes fazemos durante os namoros que nós temos. Quando começamos a namorar com alguém, nós procuramos a outra pessoa na qual estamos namorando pelo amor que nós sentimos a pessoa. Então vamos atrás dessa pessoa porque ela nos faz bem, nos faz sentir bem, nos traz paz, tranquilidade. E é assim que Deus espera de cada um de nós. O problema é que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, como acontece nos namoros, e quando nós nos casamos, nós já passamos a nos distanciar, como nos relacionamentos. Depois que nos casamos, geralmente os casais começam a se distanciar, começam a se afastar e a desrespeitar as regras que eles se impuseram para as suas vidas. E é assim, às vezes, com algumas pessoas que têm uma vida espiritual com Deus. Começam a se afastar aos poucos e daqui a pouco está no mundo novamente, vivendo os pecados, desfrutando de coisas pecaminosas. É claro que Deus quer um mundo transbordado de amor, mas depende de cada um de nós. Deus não vai forçar ninguém a isso, mas cada um terá a opção de fazer a sua escolha. E que faça a escolha correta se deseja estar nos caminhos de Deus. E a escolha correta está em obedecer os mandamentos de Deus. E se quer ser mais do que isso, quer levar à perfeição que é nos convidada, afaste-se do materialismo, não se apegue demais à carne. A carne, quando digo se afastar da carne, compreenda, a morte existe, compreenda que iremos envelhecer, compreenda que dinheiro acaba, poder acaba, que um dia iremos perecer e não irá perecer o nosso espírito. E quando
recebermos a vinda de Cristo, é o nosso espírito que será salvo. É isso que é a perfeição, se aproximar de uma unidade espiritual com Deus. Mas vamos passar agora para uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos trazer a parábola das 10 jovens que estavam aguardando o noivo passar. E elas iriam para uma cerimônia para poder ficar junto com o noivo. Dessas 10 jovens, 5 decidiram levar um óleo extra para poder manter a chama de suas velas acesas. É como acontece com cada um de nós, quando nós decidimos às vezes viajar ou ir para algum lugar mais distante. Nós geralmente levamos um pouco de alimento a mais ou levamos algumas peças de roupa a mais para nos precaver de alguma necessidade durante o caminho. Vou dar um exemplo. Às vezes você decide ir para uma festa e leva apenas um par de roupa. E no meio do caminho vem um caminhão e joga barro em você e você não terá outra roupa para poder ir à festa. E para voltar às vezes é muito distante, não tem como voltar para poder ir à festa. Mas se você está com um par de roupa extra, você poderá se trocar e ir à festa novamente para poder participar com seus amigos e familiares. É a mesma situação na nossa história de hoje, só que a gente percebe que houve 5 mulheres que decidiram levar um óleo extra e 5 que não. E quando as que não levaram, precisaram desse óleo para poder chegar junto ao noivo, para poderem caminhar junto com o noivo, infelizmente elas não tinham esse óleo e teriam que buscar em algum lugar distante. E é em relação à nossa salvação, nosso evangelho de hoje. Se nós estamos caminhando e preparado e nos antecipando para a nossa salvação, nós teremos muitas chances de alcançar o reino dos céus. Porém, aqueles que não se antecipam, não procuram viver o amor de Deus, respeitando os mandamentos e servindo a Deus corretamente, infelizmente não poderão ser salvos e receber o reino dos céus na hora que Cristo voltar. O problema é, quando é que Cristo vai voltar? E infelizmente nenhum de nós sabemos, porque se soubéssemos, iríamos nos preparar para a vinda dele na data que fosse anunciada. Mas como não é anunciada a data, ele virá de surpresa. E quando chegar, temos que estar retos e firmes de coração. E isso não é possível fazer de uma hora para outra. Não é possível você converter o seu coração da noite para o dia. As conversões que acontecem em nossos corações são frutos diários de coisas que vêm batendo em nós, são porradas que a gente vem tomando da vida que causam a nossa conversão. Então, pratique a conversão o quanto antes possível, para que, quando Cristo vier, você já esteja preparado para receber a sua salvação. Não seja uma pessoa vazia, cheia de pecados apenas. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, do amor de Deus. No mais, essa é a nossa reflexão do nosso Evangelho de hoje, que é muito fácil de compreender, muito simples, e ele nos traz exatamente o convite à prática do amor de Deus constantemente. Não é só um dia, mas é todos os dias, porque não sabemos que hora que Cristo irá voltar para nos resgatar e levar para o paraíso. Vamos passar agora para os nossos comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Doreci Nascimento, que nos mandou: a paz esteja contigo também, missionário. Que Deus esteja sempre abrindo sua mente para fazer uma ótima faculdade. Deus é o bem maior em todos os seus momentos e os nossos. Deus abençoe sempre, sempre, sempre. E nos mandou também a Doreci: Deus nosso Pai abençoe minha família e familiares. Deus abençoe também o missionário Wagner e todos os meus amigos deste canal de oração. Dai-nos saúde, paz, proteção e sabedoria para todos.
Peço para todos os que pedem orações por algum familiar que precisa de cura física, mental, e nos que dê qualquer tipo de vício. Deus, peço misericórdia por todos os viciados. Deus, sei que o Senhor não quer isso para nós. O Senhor é o bem maior. Gratidão, Senhor, por sua misericórdia. Vamos, se Deus quiser, um dia sermos vencedores dessas dependências. Pelo sangue do Redentor, bom dia a todos. E nos mandou também, bom dia missionário, a paz esteja contigo também. Um grande abraço. Um abraço para você também, Doreci Nascimento. Sabe as palavras tuas, a gente tem que realmente buscar sempre orar pelas pessoas, olhar pelas necessidades das pessoas, porque somos pecadores, temos as nossas necessidades, temos as nossas dificuldades e temos que reconhecer isso. Reconhecendo já é um grande passo para a nossa vida e buscar assim sermos pessoas melhores. Uma coisa que vocês sempre notarão, que eu sempre direi, é que somos pecadores. Não podemos ter vergonha de dizer isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou um homem sujeito aos pecados, sujeito a cair em tentação, mas estou aberto ao nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele possa me orientar a sair dos pecados. Então, por isso, não há impossibilidades. Todos nós podemos sair de qualquer pecado da nossa vida, seja um vício, seja um desejo, uma ganância, uma coisa corruptível do nosso coração. É possível sair. Basta-nos colocar em oração, persistirmos dia após dia que nós conseguiremos. A Odete Sobral nos mandou também bom dia missionário e a todos os irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Sobre a homilia de hoje, que Deus nos ajude a sermos perseverantes. Abençoada quinta-feira a todos. Amém. Que assim seja, Odete Sobral. A perseverança é que nos faz andar nos caminhos de Deus. Nós temos que insistir, persistir, ser perseverantes. É claro que vai aparecer coisas tentando nos derrubar e às vezes nós vamos cair, mas que possamos ser perseverantes. A perseverança funcione principalmente quando cairmos. Que possamos levantar, sacudir a poeira e tocar para frente. Nada de ficar chorando, lamentando e reclamando as águas passadas. Vamos pegar e tentar levar para frente da forma correta. Se cair de novo, perseverança. Levanta e sacode a poeira e de novo vamos tocar o barco para frente. A Adélia Santo nos mandou: bom dia missionário, que Deus te abençoe sempre. Agradeço a Deus por todas as graças recebidas em minha vida. Peço oração pelos meus filhos e bênção por todos os meus irmãos do canal e também para meus familiares. Ajude-me, Senhor, a ser uma pessoa melhor. Senhor Jesus, amém. Só o fato de você estar buscando a Deus, você já é uma pessoa melhor, Adélia. A gente tem uma alegria muito grande de saber que você está sempre buscando, sempre ouvindo as nossas reflexões para ver aonde caminhar, como caminhar, fazendo as leituras bíblicas, indo à igreja, comungando o corpo e o sangue de Cristo, sendo uma pessoa amiga, sendo uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa esposa para a vida social, para a vida dos amigos e assim por diante. Você é um bom exemplo de pessoa perseverante, de uma pessoa que quer persistir nos caminhos de Deus e que quer alcançar sua salvação. Meus parabéns. O Lucas Correia, se eu não me engano é isso, Correria, provavelmente é Correia, né? O Lucas Correia nos mandou amém. Bom dia, Wagner, ótima quinta-feira para você. Muito obrigado, Lucas Correia, que a paz do Senhor esteja contigo. Uma ótima, hoje já é sexta-feira, a reflexão, estou fazendo o vídeo na quinta-feira, mas a reflexão será transmitida na sexta-feira. Então hoje, que seja uma excelente sexta-feira para você. A Leia Ribeiro nos mandou:
Estou com problemas com meus 2 filhos, com drogas e más companhias, baile funks. Gostaria que me indicasse algum terço ou oração, novena para libertar meus filhos. Desde já agradeço. Sobre esse comentário, Leia, é um pouco até complicado a gente dar instruções em relação a isso. Primeiro, a gente tem que compreender o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos dá a liberdade de sermos nós mesmos. Então, nós não podemos tirar do outro o direito de ser ele mesmo. Infelizmente, eles farão escolhas para a vida deles que os direcionarão para o bem ou para o mal. Você pode, a culpa não é sua, porque Cristo veio para nos ensinar o bem e a gente vê por aí muitas pessoas não querem servir a Cristo. E nós não podemos culpar Cristo por isso, principalmente por compreendermos o que é o amor de Deus. O amor de Deus nos dá a liberdade de fazermos as escolhas que quisermos para a nossa vida. O que eu te indico é tentar compreender o amor de Deus. Não deixe de fazer suas orações, não deixe de pedir a Deus. O terço que você fizer, todos são muito bem aceitáveis para a nossa fé, o nosso desejo de restaurar a família, de resgatar a família. Mas, primeiramente, eu aconselho você a sempre fazer orações a Jesus Cristo. Não esqueça de colocar durante as suas orações a Jesus Cristo, no final da sua oração, em nome de Jesus. Faça a sua oração a Deus Pai, peça a Deus Pai, uma oração como se pedisse a Deus, Deus Pai, olhe pelos meus filhos, que eles possam se afastar do mundo das drogas, e peça em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo enviará o Espírito Santo de Deus para poder colocar na vida dos seus filhos caminhos para trilhar e assim enxergarem os problemas que estão passando. Vou dar um exemplo. A mulher adúltera, quando foi pega e jogada diante de Cristo para ser apedrejada e ser julgada, ela passou por maus bocados antes de chegar naquela trajetória. Com toda certeza, ela estava sendo preparada para aquela conversão, para aquela salvação. Se nós fôssemos assistir o contexto da história daquela mulher, com certeza ela passou por muita coisa antes de chegar ali diante de Jesus Cristo. Deve ter passado raiva, deve ter sido violentada, maltratada de todas as formas para chegar naquele momento. E quando a gente chega no momento que a gente está no fundo do poço, que a gente está prestes a perder a nossa vida, é que Cristo vem e nos transforma, que faz com que nosso coração seja outro coração. A questão é, será que eles conseguirão ver os sinais de Cristo antes de chegar à morte carnal? Porque é necessário exatamente isso. É até complicado a gente falar sobre isso, porque o amor de Deus requer um desejo deles quererem amar a Deus pelo amor que eles sentem a Deus. Então não adianta forçá-los a querer aquilo que eles não querem. Às vezes terão que sofrer sanções do mundo, às vezes prisões, às vezes serem maltratados pelo mundo para compreenderem o amor de Deus. Assim como aquela mulher adúltera compreendeu, ela teve que praticamente ficar na beira da morte para poder ser salva e compreender que Cristo era o caminho. Ele a disse, vá e não tornes a pecar. Foi uma escolha dela abandonar o pecado. E a dos teus filhos também tem que ser uma escolha pessoal de cada um deles. Então peça a Deus, em nome de Jesus, que possa enviar o Espírito Santo para abrir os olhos deles, para os afastar desse mundo. E não deixe de fazer o seu papel, que você com toda certeza faz, que é o papel de mãe. Ensine, mostre o caminho certo, diga o que eles devem fazer, ainda que eles não façam, mas diga o que é correto ser feito e quais os caminhos a ser trilhados. Mas parabéns por você pedir ajuda, buscar ajuda, mas a ajuda em relação a Deus, você sempre tem que compreender que o amor de Deus está à frente. Dê ao outro o direito de ser ele mesmo, mesmo que seja para escolher às vezes uma vida que a gente não quer.
mas se você forçar, irão fazer escondido e não funcionará, não terá bons frutos e nem bons resultados em relação a isso. Às vezes o mundo tem que bater neles para que eles possam compreender que precisam de mudar. E a Leia nos mandou também boa noite. Muito boa noite, Leia, para você. E o último comentário nosso aqui, nós temos o comentário da Astéria Maria que nos mandou: olá, missionário Wagner, boa noite, que Deus te ilumine, bela reflexão. Amém, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, boa noite. Reflexão maravilhosa, amém. Que a paz nos acorde, a alegria nos desperte e o amor seja o começo de mais um dia abençoado, amém. E que Deus nos dê paciência, prudência, sabedoria e alegria a todos nós. Amém, amém. Que assim seja, José Antelmo e Astéria Maria, o casal mais bonito aqui do nosso canal de comunicação, oração e meditação. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado a todos que estão participando do nosso canal. Hoje, particularmente, vou pedir oração em especial para os 2 filhos da Leia Ribeiro. Eu peço a todos hoje, acampem orações direcionadas aos filhos da Leia Ribeiro. Coloquem em oração especial os 2 filhos delas, porque eles precisam muito de orientação, precisam muito de buscar o caminho, que Deus possa colocar na vida deles aprendizados para que possam encontrar a salvação, que possam se afastar dessa vida. Infelizmente, a gente às vezes tem que passar aperto para compreender o amor de Deus. Ou seja, a gente geralmente busca a nossa salvação na dor e não no amor. Então que Deus possa mostrar a eles pelo amor e não pela dor. Que haja essa conversão pelo amor. No mais, espero que todos possam nos ajudar nessa campanha de oração para os 2 filhos da Leia. Peço a cada um encarecidamente. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.